Com Deus no deserto. Com Deus no deserto. E para falar sobre isso, abra sua Bíblia em Êxodo 15, versículos 22 a 27. Essa é a nossa exposição nesta manhã. Todos acharam, o texto está aqui, mas se você pode, você abre a Bíblia. Eu gosto muito de usar a Bíblia, eu acho que a gente precisa desse contato. Êxodo 15, a partir do versículo 22 até o versículo 27. Diz a palavra de Deus: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam quantos dias, igreja? Quantos dias? Guarde essa informação, que isso é importante no desenrolar da nossa mensagem nesta manhã. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque as águas eram o quê? Eram amargas. Por isso chamou-se-lhes Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doce. Deu-lhes ali, o que Deus deu a eles, irmãos? Estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então, versículo 27, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Esse texto, irmãos, que nós lemos e que será exposto nessa manhã, é um texto que narra um momento da história do povo de Israel, exatamente o momento em que, depois de atravessar o Mar Vermelho, esse povo entra no deserto. O deserto dessa passagem de Êxodo 15 é o deserto de Sur. Sur quer dizer muro em hebraico. Esse deserto era conhecido como lugar do limite. Era um lugar tão difícil, mas tão difícil de ser ultrapassado, que ele era considerado um lugar de limite. Quem chegava ali não passava dali. Mas sem querer apertar a interpretação, apesar desse deserto de Êxodo 15 ser um deserto literal que existe até o dia de hoje, sem querer apertar a interpretação do texto, porque quem me conhece sabe como eu procuro ser fidelíssimo ao texto das Escrituras, palavra por palavra. Então eu não quero apertar a interpretação nessa manhã, mas eu penso que nós poderíamos usar essa passagem para pensar nesta manhã, para construir um pensamento sobre os nossos desertos metafóricos, porque nós não estamos enfrentando exatamente nesse instante um deserto literal, mas estamos enfrentando um enorme deserto que é essa pandemia. Se nós fôssemos parar aqui nesta manhã para fazermos um exercício de memória, recuperarmos a história da nossa vida, nós com certeza chegaríamos à conclusão que ao longo da vida nós enfrentamos diversos desertos. Nós enfrentamos desertos existenciais, que é aquele deserto que acontece quando nós percebemos que a nossa alma está árida, a nossa alma está seca, a nossa alma está vazia. E quantas pessoas eu encontro nesse exato instante, nessa condição: pastor, eu não consigo orar, eu não consigo entrar no meu quarto, eu não consigo abrir as Escrituras, porque eu não consigo me concentrar, a minha alma está seca, a minha alma está árida. Nós enfrentamos também desertos físicos e emocionais, que são aqueles desertos que acontecem quando nós percebemos que nós estamos no limite. Eu diria perigosamente no limite, um limite de cansaço, seja esse cansaço físico, seja esse cansaço emocional.
E quando nós enfrentamos esses desertos da vida, irmãos, eu penso que não é difícil nós desanimarmos. Não é difícil nós cansarmos, termos dificuldade de avançar, tratar o nosso coração, porque deserto é um lugar sem nenhuma perspectiva. Você olha para frente e você não vê nada de novo. É sempre a mesma coisa. Parece que não tem fim. Você vence uma duna de areia e o que você tem na sua frente? Outra duna de areia. Você vai vencendo etapa após etapa e você olha para frente, o que você vê é só deserto, deserto e deserto. Dia após dia, ano após ano. A impressão que você tem é que nada muda. A impressão que você tem é que as dificuldades parecem se repetir a cada dia. Eu não sei se você já viu um filme chamado Feitiço do Tempo. Se você não vê, eu odeio filme. Deixa eu te falar, eu odeio filme e música. Eu já estou falando assim porque todo mundo, quando eu falo isso, me xinga. Eu não gosto de música e eu não gosto de filme. Pronto. Eu gosto de livro. Não gosto de música. Não aguento ouvir música. Não aguento. Não paro para ouvir música. Se eu estiver no carro, eu boto lá. Mas eu parar para ouvir música é sem chance. Eu gosto de livro. Eu sou literal. Mas esse filme eu indicaria, principalmente nesse momento, porque é um filme onde alguém está preso no mesmo dia. E é um filme sessão da tarde, muito água com açúcar, você pode ver com seu filho, porque hoje você não pode ver nada com seu filho do lado, porque é tanto palavrão que tem, tanta insinuação, que você fica numa situação que você não pode ver mais nada, nem futebol você pode ver mais. Mas esse filme, a impressão que dá é o dia da marmota, você vai entender isso, se você vê o filme, e a pessoa acorda no mesmo dia. O tempo não para. O tempo não passa, o tempo parou. E é assim que nós nos sentimos, às vezes, com nossas dificuldades. O tempo não passa. As dificuldades parece que só se repetem. E esse deserto de Sur, que é aqui retratado em Êxodo 15, ele não é um deserto de areia, ele é um deserto de montanhas rochosas e áridas. Então Israel está nesse deserto, vence uma montanha daquela, e o que tem à frente? Outra montanha. Todo o cenário que aquele povo está enxergando é um cenário de sequidão e de aridez. E deixa aqui eu abrir um parêntese para dizer a você que essa sequidão e essa aridez, elas são características próprias da existência humana. A existência humana é marcada por esses momentos. Por momentos de sequidão, por momentos de aridez na vida, por momentos de desânimo. Nós temos convivido com esses sentimentos no coração e pior, muitas vezes o que passa no nosso coração é que não há nenhuma perspectiva de mudança. Então eu convido você a olhar para esse texto e ver como Deus nos socorre nesses momentos. Vamos ver, irmãos, usando o Êxodo 15, como Deus nos socorre quando nós estamos nos desertos da vida. Antes de entrarmos na exposição, eu quero rapidamente fazer aqui um resumo de como a história chegou aqui, porque é importante você entender o contexto. Eu quero falar com vocês de como essa história vai parar aqui em Mara, porque quando você olha o contexto desse capítulo 15 de Êxodo, você encontra o desenrolar de mais de 400 anos de história. O povo de Israel foi escravo no Egito por cerca de 430 anos. Viveu boa parte desse tempo sem liberdade, viveu boa parte desse tempo para obedecer às ordens do seu Senhor. E quem era o seu Senhor? O Deus Supremo do Egito, que era Faraó. Esse povo escravo no Egito, esse povo clama a Deus. E Deus, que é um Deus misericordioso e ouve o clamor do seu povo. Deus ouve o clamor daquele povo. Deus levanta um mediador. Deus levanta um homem que pudesse ser o instrumento para a libertação do seu povo. E esse homem iria guiar o povo de Deus até a terra prometida, até a terra da promessa. Quem Deus levantou, igreja? Vamos lá? Deus levanta Moisés. Se nós voltarmos um pouquinho aí na história, no tempo, e chegarmos ao capítulo 14,
nós vamos encontrar o povo no momento exato em que aquele povo tinha saído do Egito, está fugindo do exército de Faraó e se depara com um terrível e intransponível obstáculo à frente, o Mar Vermelho. A situação era terrível. Atrás, o exército de Faraó. À frente, o Mar Vermelho. E qual foi a instrução que o povo recebeu nesse momento de luta, de perseguição, no momento em que ele olhava para frente e não via salvação nenhuma? Observe comigo Êxodo 14, versos 10 a 14. Volte a sua Bíblia em uma página. Nós estamos ainda na introdução, montando toda a história para você entender Êxodo 15. Então, Êxodo 14, o povo está diante do mar. Versículo 10 diz: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. E eles temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá, para que nós morramos neste deserto? Por que nos trataste assim? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo. Vamos ler todos juntos. Não temais. Aquietai-vos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Aquela situação terrível. Na frente o mar. Atrás o exército poderosíssimo de Faraó. E a instrução de Deus ao seu povo foi: não temais. Deixa eu falar para você nesta manhã, não temam. Eu sei que esse momento que nós estamos enfrentando talvez seja o pior momento da história. Mas a palavra de Deus para nós é: não tema. Não temam. Aquietem-se. Versículo 14 diz: o Senhor pelejará por vós. Igreja do Senhor Jesus, nós temos um Deus que luta as nossas lutas. Nós temos um Deus que nunca abandonou seu povo, ainda que esse povo tenha se desviado dos seus caminhos, esse Deus permaneceu fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Não se desesperem, não se entreguem ao medo, tenham fé que Deus está conduzindo soberanamente a história. E eu penso que essa é a mesma instrução para nós nos dias que nós estamos vivendo hoje, quando à nossa frente nós não temos um mar vermelho, mas nós temos uma pandemia que ninguém sabe quando irá acabar. Ninguém sabe os efeitos, ninguém sabe os resultados. Uma pandemia que obriga um pregador a pregar num aquário. A instrução para nós é a mesma. Não temam. Nesses dias terríveis de tribulação, Deus está repetindo para nós, através da pregação da sua palavra, as mesmas instruções que Ele deu ao povo de Israel. Não se desesperem, creiam que Deus está no controle de tudo. Ele sabe quantos fios de cabelo nós temos na cabeça. Não temam. Aí Deus, cumprindo essa manifestação de cuidado, Ele poderosamente, Ele abre o Mar Vermelho. O povo atravessa o mar. Você imagina essa cena, de um lado uma parede de água, de outro lado outra parede de água. Você imagina que devia ter gente ali apavorada. Porque pessoas não reagem da mesma forma na mesma situação. Tem uns que reagem com mais força. Tem outros que são mais medrosos, mais tímidos, reagem de outra maneira. Tim Keller, fazendo o comentário da passagem do Mar Vermelho, ele diz que com certeza havia ali dois grupos de pessoas. Um grupo olhava aquela parede de água e glorificava a Deus pelo seu poder. Glória a Deus, porque abriu o Mar Vermelho e o seu povo está passando a pé enxuto. Mas havia um outro grupo que olhava para aquela parede de água e ficava apavorado com medo daquilo cair e matar todo mundo afogado. Mas observe um detalhe interessante, irmãos. Ninguém se perdeu.
Não se perdeu o mais corajoso, aquele com uma fé tremenda, mas também não se perdeu o mais tímido, o mais medroso. Por quê? Porque Deus é aquele que preserva tanto um quanto o outro. Então, se você está com medo no meio dessa pandemia, tenha paz. Deus conhece você, Deus conhece a nós, Deus sabe que nós somos frágeis, nós somos pó, e esse Deus preservará a todos nós. Deus então abre o Mar Vermelho. E esse evento magnífico, esse evento tremendo, considerado por alguns o maior milagre que se encontra no Antigo Testamento, a abertura do mar. Esse evento é uma clara manifestação da graça de Deus. A graça de Deus que opera lá no Egito, abraça e liberta seu povo quando esse povo era escravo de Faraó. E essa graça que se manifesta tão poderosamente na história de Israel e também se manifestou na nossa história, diga amém por isso. Essa graça nos empurra para uma caminhada de fé, porque é isso que a graça faz. A graça nos alcança, a graça nos liberta e a graça nos faz iniciar uma jornada com Deus. E preste atenção aqui nisso, nós vamos entrar no texto agora. Muitas vezes uma caminhada que se inicia pelo deserto. Quantas pessoas eu conheci que me falaram, olha, pastor, depois que eu me converti parece que a coisa piorou. E deixa eu lhe dizer que às vezes piora mesmo. Piora mesmo. São caminhadas que já se iniciam no deserto. São pessoas que iniciam a sua caminhada com Deus já debaixo de enorme dificuldade. Aí aquele povo, ele chega do outro lado. E um detalhe interessante é que quando o exército de Faraó achou que poderia seguir a trilha que Deus havia aberto só para o seu povo, porque tem trilha que Deus abre só para o seu povo. Quando o exército de Faraó achou que poderia seguir aquela trilha que Deus havia aberto só para o seu povo, o que acontece? Eles morrem afogados. O resultado dessa manifestação gloriosa, poderosa, de um povo passando a pés enxutos por um mar e logo depois um exército inteiro morrendo afogado. O resultado dessa ação de Deus, desse milagre de Deus, está registrado no início do capítulo 15. Nós não vamos ler, mas você pode anotar aí. O povo celebrou. O capítulo 15, que é nosso texto dessa manhã, observe isso comigo, você tem que acompanhar para a gente poder entender. O capítulo 15, ele inicia com um cântico que exalta a grandeza de Deus. Por que isso, pastor? O povo estava feliz. O povo estava radiante. Deus matou o exército de Faraó. Mas observe comigo um detalhe. Essa felicidade dura exatos 3 dias. Porque 3 dias depois, esse povo chega a Mara. Leia comigo, vamos iniciar a exposição, versos 22 a 24. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, eles chegam a Mara. Todavia, eles não podem beber as águas daquela fonte, porque eram amargas. Por isso, eles lhe chamam Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Você acompanhou comigo como é que começa o capítulo 15 de Êxodo? Com muita alegria, com celebração, louvores a Deus, reconhecimento da grandeza de Deus. Mas 3 dias sem água no deserto foi suficiente para sepultar a alegria da libertação. 3 dias. Aquele povo chega a Mara. Experimentam a água. E aí vem uma terrível surpresa. Aquela água era amarga. Mara no hebraico quer dizer amargo, por isso eles batizaram aquela fonte de Mara. Os estudiosos afirmam que até hoje essa fonte está lá. E até hoje, se você chegar lá, a água é amarga, é salobra.
não é boa para beber. Observe comigo, igreja, que esse era o segundo desafio que o povo de Israel enfrentava depois da sua saída do deserto, do Egito. No primeiro desafio, nós lemos, lá no capítulo 14, qual foi a reação daquele povo? Eles murmuraram. E quando chega aqui no capítulo 15, no segundo desafio, depois da saída do Egito, qual é a reação do povo? Eles murmuram. Eles ficam irritados com Deus. E esse comportamento do povo de Israel é um comportamento replicado por nós até o dia de hoje. Porque nós somos assim, nós olhamos a história de Israel, nós somos rápidos em criticá-los, mas deixa eu lhe dizer, nós não agimos de forma diferente. Nós também somos assim. Nós somos dados à variação de humor. Nós somos dados à variação de fidelidade no nosso relacionamento com Deus. Se você observar o texto, você vai verificar que a construção de pensamento daquele povo era que Deus os havia retirado do Egito para matá-los no deserto, como se Deus precisasse tirá-los do Egito para matá-los. Se fosse da vontade de Deus, o Egito se transformaria num enorme cemitério de hebreus. Richard Lawrence, eu quero ler para vocês o comentário que ele faz exatamente desse texto, desse versículo. Ele diz o seguinte: como é fácil esquecer que Deus está conosco quando surgem as dificuldades. Israel não mostra profundidade de entendimento e não mostra também nada da fé que parecia florescer quando o exército de Faraó foi destruído no Mar Vermelho. E ele conclui dizendo: uma fé que depende das circunstâncias é realmente uma fé fraca. A sua fé, ela é forte ou ela é fraca? O que é uma fé fraca, pastor? Uma fé fraca, ela é apurada pelo tamanho dela? Não. Jesus diz que se nós tivéssemos uma fé pequenininha, nós poderíamos mover uma montanha. Uma fé fraca é aquela fé depositada naquilo que não é Deus, numa teologia torta. Uma fé fraca é uma fé depositada em coisas que não se encontram nas Escrituras. Essa é uma fé fraca. Uma fé fraca é uma fé que depende das circunstâncias, que depende de Deus atender a sua boa vontade ou não, de Deus atender aquilo que você quer, aquilo que você tem pedido. Isso é uma fé fraca. A sua fé depende das circunstâncias, ou ela é uma fé que está firmada naquele que marcha triunfantemente sobre a história, conduzindo tudo de acordo com a sua vontade? É nesse Deus que está a sua fé, irmãos. Um Deus que tem um trono soberano no universo, que pandemia alguma escapa ao seu controle, que doença alguma é suficientemente difícil para que ele não possa curá-la. A doutrina da soberania de Deus, e preste atenção aqui nisso, a doutrina da soberania de Deus não pode ser apenas um preceito teológico discutindo em cadeiras acadêmicas. A doutrina da soberania de Deus deve ser um dos pilares da nossa fé. Crer que existe um Deus soberano, crer que existe um Deus que está no controle de tudo e que tudo o que acontece faz parte de um glorioso plano, o plano da redenção. É nisso que deve estar a nossa fé. Mas na hora do vamos ver, o capítulo 15 mostra que Israel fraqueja. Eles chegam a Mara na expectativa de encontrarem água. E a água que eles encontram era amarga. É muito interessante observar, irmãos, como se inicia o versículo 23. Eu não sei se a tradução é a mesma, não sei se é a mesma que a minha aqui. Versículo 23. Qual é a primeira palavra que você encontra aí no versículo 23? Afinal, enfim, finalmente. Olha, afinal chegamos a Mara. Afinal, mais de 3 dias no deserto, eles chegam a uma fonte de água.
O que esse afinal deixa transparecer para nós, irmãos? Esse afinal revela que eles tinham uma expectativa com aquele lugar. Era para lá que eles queriam ir. O plano deles incluía Mara. Mara era o destino desejado. Era lá que eles imaginavam encontrar a solução dos seus problemas. Isso já aconteceu com você? Você traça planos, você imagina que alguma situação, você imagina algum lugar, você imagina alguma pessoa como resposta, como solução para os seus problemas, e quando você alcança, quando você encontra aquela pessoa, quando você adquire aquilo que você imaginava ser o que você precisava, você descobre que não é nada daquilo. Esse afinal serve para demonstrar a nós, irmãos, que na nossa caminhada com Deus, muitas vezes nossas expectativas serão frustradas. Muitas vezes estamos assim na mesma situação do povo de Israel, achando que algum lugar, alguma coisa, alguma pessoa, e a minha longa vida dentro de igreja mostra isso. As pessoas acham, elas encontram um pastor, depositam toda a sua confiança naquele homem e de repente se desiludem. Por quê? Porque aquele homem é um homem. E qual é o resultado dessa expectativa não correspondida? O resultado disso, irmãos, é frustração. E nós temos nesse texto evidenciado como o coração humano responde a essas frustrações. O texto diz que o povo murmura. É assim que nós reagimos às frustrações da vida, nós murmuramos. E a pergunta deles era para dar uma coça com o gato morto até o gato miar, né? Que havemos de beber? Pensa comigo, irmãos. Isso aqui é um bate-papo, isso aqui não é... 3 dias atrás, Deus havia acabado de abrir o Mar Vermelho. Quantos dias, irmãos? 3 dias. Você lembra que você comeu 3 dias atrás? 3 dias. 3 dias atrás. Deus havia acabado de abrir o Mar Vermelho e sepultado o exército de Faraó. Você acha que aquele povo tinha motivo para duvidar de Deus? Sinceramente. A pergunta é retórica. E a resposta é lógico que não. E deixa eu lhe dizer que a palavra hebraica usada aqui, traduzida como murmurar, é uma palavra terrivelmente forte. Não é uma mera reclamaçãozinha. A palavra usada aqui, ela dá a ideia de questionamento do caráter e das intenções. Aquele povo questiona o caráter de Deus, por isso eles dizem lá no capítulo 14, olha, foi para matar-nos no deserto que o Senhor nos tirou do Egito. Olha, é como se Deus fosse um assassino perverso, é isso mesmo. É como se Deus pudesse manipular isso, essa maldade imensa. Nós somos capazes desses planos malignos e maldosos, todos nós aqui, deixa eu repetir, todos nós aqui somos capazes de planos para ferir alguém. Mas o nosso Deus é um Deus santo, bondoso e fiel. A palavra murmurar aqui, o que aquele povo está dizendo é o seguinte: eu não confio no caráter desse Deus, nem nas suas intenções. Quando eu falo assim, você se choca, não choca? Mas deixa eu lhe dizer que muitas vezes o deserto faz justamente isso. Quantas pessoas eu conheci nessa caminhada, que estando no meio do deserto começaram a questionar a bondade, o amor e a fidelidade de Deus. Deus lhe ama, meu irmão. Deixa eu lhe falar isso com todo o meu coração. Deus lhe ama. Deus é fiel. Deus é bom. Deus cuida de nós.
Pastor, parece que tudo está de cabeça para baixo. Só parece. Ele é o soberano do universo. Nós vamos ver por que você passa por essas coisas. Deus não faz nada sem propósitos. Deus não é um Deus que fica manipulando seus filhos, não. Deus é um Deus que conduz seus filhos soberanamente até a glória. Abraham Kuyper, pastor protestante, foi primeiro-ministro da Holanda no início do século XIX. Olha como é que a Holanda mudou. A Holanda, no início do século XIX, teve um pastor protestante como seu primeiro-ministro. Hoje, o evangelho na Holanda praticamente inexiste. Olha o risco que nós corremos, irmãos. Mas esse homem, que é um homem maravilhoso, ele faz a seguinte afirmação, preste atenção, eu quero ler para você. Assim como um cachorro ou um passarinho olha para um palácio com suas pedras preciosas, com seus metais, e consegue perceber talvez as cores. Contudo, esse cachorro e esse passarinho não consegue compreender o estilo, não consegue perceber quem é o arquiteto, não consegue compreender qual a intenção do arquiteto e por que o arquiteto construiu aquilo daquela forma. Assim também somos nós. Por causa do pecado, nós estamos com o nosso entendimento obscurecido perante toda a criação de Deus, e nós não conseguimos perceber as intenções de Deus. Resumindo, irmãos, o que esse homem quis dizer para nós é que o pecado nos cega. O pecado tira de nós a capacidade de perceber detalhes, ou os detalhes do cuidado de Deus. O pecado não nos permite ver como Deus tem cuidado de nós nas mínimas coisas. O pecado nos impede de perceber a presença de Deus. O pecado nos impede de ver o Criador por trás da criação e mais ainda por trás da criatura. Nós olhamos para os nossos irmãos e não conseguimos perceber que esse irmão tem o DNA de Deus. Por isso tantos conflitos, por isso tantas inimizades, por isso tantas divisões. O pecado nos impede de ver, irmãos, que Deus está dirigindo tudo e é soberano sobre tudo. E diante dele nós só temos que nos curvar, confiar nele e deixar que ele dirija as nossas vidas. Só que o pecado vai além, porque o pecado, não há limite para o alcance do pecado. O pecado, irmãos, tira de nós o temor a Deus. Tem pessoas dentro de igreja que perderam o temor a esse Deus Todo-Poderoso. O evangelho que se prega hoje em dia é um evangelho em que o temor ao Senhor foi deixado para lado. Deus virou o garoto, o príncipe, o gênio que atende aos nossos pedidos, o cara lá de cima, o garotinho que atende a todos os nossos desejos. Deus virou essa figura difusa, uma figura sem representatividade nenhuma. Isso é consequência do pecado. A igreja perdeu o temor a Deus. A igreja perdeu o respeito a esse Deus. E foi exatamente isso que aconteceu nessa passagem que nós estamos expondo nessa manhã. Diante das dificuldades, aquele povo perdeu completamente o temor a Deus e se achou no direito de questionar a Deus. E por que isso aconteceu? Porque os desertos fazem ressaltar as imperfeições do nosso coração. É na dificuldade que você mostra quem você é, não é na vitória. Na vitória todo mundo está feliz, comemorando. Abra comigo. Isaías 55, versículos 8 e 9. Eu vou me socorrer daqui para a gente ganhar tempo. É a mesma tradução, não é? É. Então,
Ótimo. Porque os meus pensamentos não são os nossos, são os vossos pensamentos, a falta do óculos. Nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que a igreja? Do que os vossos pensamentos. O que Isaías está mostrando para nós, pastor? Você já se perguntou quando leu esse texto? O que ele quer dizer? Deixa eu lhe dizer. Isaías está mostrando para mim e para você o enorme abismo que separa a mente humana da mente de Deus. Os pensamentos de Deus são um, os nossos pensamentos são outros. Os pensamentos de Deus são mais altos, os nossos são mais baixos. O que Isaías está mostrando para mim e para você é: seja humilde no seu relacionamento com Deus, saiba com quem você está lidando. Os pensamentos dele são outros, irmãos. Não queira colocar Deus dentro de uma caixa. Entenda que esse Deus que está sendo questionado lá no deserto de Sur, ele é o Deus eterno, ele é criador do céu, da terra, do universo, ele é criador do ser humano, que de toda a criação é aquele que mais se parece, que mais tem o DNA de Deus. Não é porque você está vivendo uma dificuldade, não é porque você está vivendo em um deserto com muita tristeza ao coração, que você tem o direito de questionar o caráter de Deus. Não queira dizer a Deus o que ele tem que fazer. Não queira dar a Deus a agenda de como e quando ele deve fazer, porque tem pessoas que são assim. Tem algumas situações da vida que eu não sei orar por elas. Deixa eu lhe dizer isso. Eu não sei se isso acontece com você. Eu passei agora por um momento desse. E eu falava para minha esposa: eu não sei como orar por isso. Eu vou orar pedindo a Deus o quê? Eu vou dar a Deus a resposta? Senhor, faça isso? Nessas horas, qual é a oração, pastor? Senhor, faça a sua vontade. Talvez a sua pergunta seja: mas pastor, o que eu devo fazer então quando eu me encontrar no deserto? Quem vai nos ensinar isso é um homem muito, muito, muito bom, chamado Moisés. Leia o início do verso 25. Então Moisés clamou a quem? Vou ler de novo. Então Moisés clamou ao Senhor. No meio do deserto, debaixo de uma enorme crise, Moisés só vê um caminho. Qual é o caminho que ele encontra, irmãos? Buscar ao Senhor. Você está no deserto? Olha para Moisés, busque o Senhor. Nós precisamos aprender que diante de qualquer situação da vida, seja ela de vitória, seja ela de derrota, seja de alegria, seja de tristeza, seja de uma fé renovada, seja de uma fé enfraquecida, em qualquer situação da vida, nós precisamos buscar a Deus. A palavra usada aqui e traduzida como clamor é uma palavra que dá a ideia de um grito que dói na alma. Não é aquela oraçãozinha que você chega, não. É um homem que chega diante de Deus e fala: Senhor, eu não aguento mais. Olha para mim. Eu preciso que o Senhor me ajude, me ampare, me dirija. Você já orou assim, irmãos? Quando você entra no seu quarto e tudo que você faz é: Senhor, me ajuda. Foi isso que Moisés fez. É a fala de alguém que chega diante de Deus e coloca toda a sua alma na conversa com o Pai. Derrama a alma. O que é orar, pastor? Orar é rasgar o coração diante de Deus, irmãos. Acabou. Tem pessoas que adoram colocar uma capa, sabe? Parece que até para orar ele muda o tom de voz. Gente, Deus conhece você, Ele sabe qual é o seu tom de voz. Deus não é surdo, você não precisa gritar.
Deus ouve os nossos pensamentos, já sabia disso? Ainda a palavra não me chegou à boca e o Senhor já a conhece. Entenda com quem você está lidando. Então esse clamor de Moisés é aquilo que acontece quando a gente está desesperado, entra no quarto e às vezes você não consegue nem orar. É aquela intercessão com gemidos inexprimíveis. Como é bom ter um Deus para escutar o nosso silêncio. Como é bom. Como é bom ter um Deus para escutar os anseios da nossa alma sem que nós precisamos ou precisássemos falar. Mas o importante desse texto que você tem que extrair é que Moisés não se deixa consumir por aquela situação tão grave. Ele corre para Deus. Então corra para Deus. Então ele ora. E o que acontece? Continuação do verso 5. Vamos caminhando aí. E o Senhor lhe mostrou o quê? Uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doce. Moisés ora e Deus lhe mostra o que fazer. Deixa eu lhe dizer uma coisa sobre oração. A Bíblia nos ensina a orar sempre. É assim ou não é assim, irmãos? É assim. A Bíblia nos incentiva a colocar diante de Deus todas as nossas petições. É assim ou não é? É assim. Inclusive, esse é o caminho para se livrar da ansiedade, que eu até ia pregar sobre ansiedade, mas eu mudei minha mensagem, porque eu li esse texto, eu gostei muito desse texto. Esse é um antídoto contra a ansiedade, você lançar sobre Deus as suas petições. Só que o ensino bíblico, irmãos, é que nós não fazemos isso. Nós não oramos de qualquer maneira, jogando palavras ao vento. Não. O ensino bíblico é que nós podemos orar sempre com uma expectativa no coração. E que expectativa é essa? A expectativa que Deus irá responder às nossas orações. Foi isso que aconteceu com Moisés. Moisés ora, Deus lhe mostra uma árvore. E o fato de Deus mostrar uma árvore eu acho sensacional, porque é uma resposta absolutamente incompreensível à lógica humana, porque Moisés está orando por água, e Deus vai lhe mostrar uma árvore. Às vezes nós oramos, Deus nos mostra a resposta, mas nós estamos resistindo em obedecer, por quê? Porque achamos a resposta de Deus muito esquisita. Muito esquisita. Minha mulher queria casar, Deus mostrou a mim, feio, pobre, miserável, magro, eu pesava 59 quilos, irmãos. Ela olhou para mim e falou, caramba, é isso mesmo? Deus falou, vai lá, tenha fé, vai melhorar. O negócio vai melhorar, fica tranquila. Aí eu achei que estou bonitão hoje, né, porque eu era muito feio. A irmã Celeste acabou comigo, falou, não, você tem cara de 54 anos mesmo. Ela, em vez de falar assim, pô, você parece que tem menos. Não, você tem cara de 54 mesmo. Aí Deus mostra umas respostas assim, muito... Nós estamos esperando um sinal. Você sabe aquela pessoa que bota... Eu já vi isso acontecer, isso não é piada. Que botou o guarda-chuva parado e ficava assim, Senhor, se a resposta for sim, que o guarda-chuva caia. Macumba evangélica, esse negócio, sabe como é que funciona isso? E a resposta de Deus, às vezes, é tão simples, irmãos. Tão simples. Pega essa árvore, filho. Essa árvore aí que resistiu ao deserto. Essa árvore que resistiu à sequidão, à aridez. Joga lá na água. Moisés pega a árvore, joga na água, a água fica boa para beber. O que aquela árvore tinha de mais? Absolutamente nada. Não tinha nada. É o poder de Deus sendo manifestado de uma forma incomum para demonstrar a graça e o cuidado desse Deus para com o seu povo. Deus não está preso à lógica humana, a única coisa que Deus quer é que o seu povo creia e obedeça, e por isso ele vai começar a estabelecer as regras do seu relacionamento com o povo. Olha só agora, final do versículo 25, eu amo essa frase, deixa eu lhe dizer. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou.
Acompanhe comigo, irmãos, para vocês não se perderem. Depois que as águas ficam doces, Deus vai dar ao povo estatutos, ordenações, e ali Deus vai os provar. Primeira verdade que nós temos que retirar dessa pequeníssima frase que talvez você nunca tenha parado para pensar. Primeiro, observe comigo que Deus só deu estatutos e ordenanças ao povo quando ele já estava no deserto, liberto da escravidão de Faraó. É assim ou não é assim? É assim. Deus tirou o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, o povo entra no deserto, Deus transforma a água amarga em doce, e ali agora Deus vai dar os estatutos e as ordenanças ao povo. O que isso mostra a mim e a você? Isso mostra a mim e a você que só no deserto a lei foi entregue. Só no deserto. E isso serve para mostrar, e abra aqui seus ouvidos para isso, que a lei não tem poder para libertar ninguém da escravidão espiritual que ela possa estar vivendo. Somente a graça. Foi a graça de Deus que libertou aquele povo. A abertura do Mar Vermelho foi um ato de graça, uma manifestação de graça. Somente a graça poderia nos libertar do cativeiro espiritual que nós estávamos vivendo. Somente a graça poderia nos libertar da escravidão do pecado. E após essa libertação graciosa, a lei vem e serve para nos mostrar como nós nos relacionamos com Deus e com o próximo. A lei nos orienta, a lei nos dirige. Paulo, escrevendo a Tito, vai dizer que essa lei salvífica que se manifestou a todos os homens é uma lei que educa. E educa de que forma, pastor? Nos afastando das paixões mundanas, nos afastando do pecado. Mas a libertação, a salvação é unicamente pela graça. Segunda verdade dessa pequeníssima frase. O final do verso 25, irmãos, nos mostra que Deus nos prova. Versículo 25 termina dizendo, e ali os provou. Ali os provou. Eu já preguei uma série de mensagens sobre como e por que Deus nos prova. Não vou entrar aqui, não tenho tempo. Mas o que deve ficar muito claro para nós é que Deus prova seu povo. Deus não nos tenta. Deus não nos conduz a uma situação em que nós ficaremos expostos ao risco do pecado. Deus nunca faria isso. Deus não manipula o mal, irmãos. Mas Deus permite que provações aconteçam na nossa vida. Deus permite que ao longo da nossa caminhada nós sejamos provados, mas temos que ter em mente uma coisa. O único objetivo da prova na vida de um crente é aperfeiçoar esse crente. Todas as provações que chegam à nossa vida, todos os desertos que nós enfrentamos têm dois objetivos. Primeiro, o nosso aperfeiçoamento e segundo, a glória de Deus. A glória de Deus. Caminhando naquele deserto, Deus está instruindo o seu povo. Deus entrega estatutos, Deus entrega ordenança, e agora ele vai mostrar como o povo deve lidar com esses estatutos e com essa ordenança. 26, penúltimo versículo a ser exposto nessa manhã. E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O versículo começa com uma condicional. Como é que começa o versículo 26? Se, ele disse, 2 pontos, se. Bota o se aí. Aí o cara vem, o garoto vem, quer mandar em casa, quer mandar na mãe, quer mandar no pai, quer mandar nas regras da casa, não trabalha, não estuda, não faz nada. Aí você vira e fala assim, se você trabalhar, se você... Aí você bota a ordem no negócio com um se. Condicional. Deus está colocando ordem na casa. Se ouvirdes. Por que Deus falou isso, pastor? Porque tem gente que é surda. Tem gente que não ouve.
Pastor já encontrou muita gente assim. Vai no gabinete, você fala, ela sai de lá, faz tudo ao contrário. Aí dá tudo errado, ela volta. Como se o pastor fosse uma empresa de limpeza que ia limpar toda a sujeira em 1 hora. Se ouvires, ouçam. Deus então vai apresentar as cláusulas de um acordo. Preste atenção nisso, irmãos. Leia comigo as condições, versos 26. Se ouvirdes, se fizeres o que é reto, se deres os seus ouvidos às minhas palavras, se guardares os estatutos. O que isso nos mostra, pastor? Que Deus nunca enganou ninguém. Deus é um Deus que trata o seu povo com transparência, com respeito. Às vezes nós lidamos com gente que quer nos dar pernada, você combina uma coisa e a pessoa não, você faz de malandra, ela faz da forma dela, porque para ela é melhor fazer daquela forma, ela finge que foi daquela forma, mas deixa eu lhe dizer que com Deus não é assim. Deus é um Deus de verdade, Deus é um Deus de justiça. Com Deus você sabe direitinho, tudinho. Determinação, as sanções que você vai sofrer, os problemas que você vai enfrentar. Com Deus você não é pego de surpresa. Eu sempre digo que com Deus é o seguinte: quem quer, quer, quem não quer, vai embora. Você não quer, tem direito, vai embora. Deus nunca enganou ninguém. E o que isso nos mostra, pastor? Que nós temos que tratar Deus com o mesmo respeito com que Ele nos trata. Com o mesmo respeito. Nós vamos ver no desenrolar desse texto que Deus deu a esse povo muito mais do que eles esperavam. Na verdade, Deus sempre nos dá muito mais do que nossas expectativas. Mas a única coisa que Deus pede é: ouçam. Ouçam. Para terminar, o último versículo antes do 27, Salmo 81, coloca aqui rapidinho. Olha que coisa linda diz esse Salmo. Salmo 81. É o último versículo fora de Êxodo, a partir do verso 8. Ouve, povo meu. Está aí comigo? Salmo 81, versículo 8? Vamos lá. Ouve, povo meu. Quero exortar-te. Ó Israel, se me... Você já pegou seu filho e falou assim: poxa vida, meu filho, se você me escutar. Todos nós que somos pais já enfrentamos aqueles momentos mais jovens dos filhos, né? Aqueles momentos que o filho acha que sabe tudo, que tem capacidade de falar sobre tudo e decidir sobre tudo. Todos nós já enfrentamos isso. Aí você vira e fala assim: filho, se você me escutar. É isso que Deus está falando com o seu povo. Se vocês me escutarem. Se vocês abrirem um ouvido, ele vai continuar: não haja no meio de ti Deus alheio, nem te prostre ante Deus estranhos. Eu sou Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Ele está fazendo referência ao deserto. Abre bem a boca e te a encherei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Aí o que acontece quando o povo de Deus não ouve a Deus? Versículo 12. Assim, deixei-o andar na teimosia do seu coração, seguindo os seus próprios. A pior coisa que Deus pode fazer por você é entregar você a você mesmo. Isso é a pior coisa. Pior coisa. É entregar você aos seus próprios pensamentos, aos seus próprios conselhos, aos seus próprios conceitos de vida. Isso é terrível. Terrível. Ele continua: ah, se o meu povo me escutasse. Ah, se Israel andasse nos meus caminhos. Olha a diferença agora, para quem escuta. Quem não escuta, Deus deixa seus próprios conselhos. Agora olha quem escuta. Eu de pronto lhe abateria o inimigo, deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para... Eu o sustentaria com o trigo mais fino e o saciaria com mel que escorre da rocha. Ficou difícil entender a diferença entre quem escuta e quem não escuta? Abra seus ouvidos, Deus está falando para aquele povo no deserto. Abra seus ouvidos, atentem, fiquem atentos à minha voz, não se façam surdos à minha voz. Mas o ensinamento do salmista
É que só pode ser exortado quem ouve. Deixa eu lhe dizer que se você não pode querer ter as bênçãos de Deus sendo surdos à voz de Deus. Não é assim que funciona. Terminando, último versículo, 27. Deixa eu voltar lá para... Então, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. O que isso mostra para nós, pastor? Isso mostra para nós que a vida cristã é de caminhada em caminhada. Elim, deixa eu lhe dizer. Elim até hoje é um lugar lindo. Se você tiver curiosidade, chega em casa, bota Elim no Google e coloca imagem. O Google é muito bom, né? Eu falo para a Celeste isso. O Google forma ninguém em tudo, né? E pós-doutorando em todas as coisas, porque você sabe tudo, você é o cara que... Mas o Google também é bom em algumas coisas. Se você quiser, bota Elim e você vai apertar lá, é um lugar lindíssimo. O povo chegou a Elim. A vida cristã é de caminhada em caminhada. Às vezes nós estamos em Mara com águas amargas. Às vezes Deus nos leva a Elim. O povo chega em Elim e ele encontra 12 fontes de água. Quantas tribos tem Israel? Olha só, olha a abundância. Uma fonte para cada tribo. Por que Deus levou o povo a Elim, pastor? Primeiro, provavelmente, para dizer àquele povo o seguinte: olha, se vocês me escutarem, se vocês ouvirem, se vocês atentarem à minha voz, se me obedecerem, existe um Elim para eu levar vocês. Eu não preciso provar vocês em Mara. Eu posso abençoar vocês com Elim. É vocês que vão caminhar nessa direção. Pastor, como é que funciona essa questão dessa responsabilidade humana? Deixa eu lhe dizer que soberania divina, isso aí é um termo muito complicado para se entender muitas vezes, depende de um tempo muito grande, mas deixa eu lhe dizer como é que eu acho que funciona isso tranquilamente. Com relação à salvação, a salvação depende unicamente de Deus. Se dependesse de mim, eu tinha perdido, de você também, com certeza. Se fosse possível alguém perder a salvação, você perderia. Deixa eu afirmar isso aqui para você, porque você é terrível. Você é um ser humano complicado. Ah, pastor, por que o senhor fala isso? Porque eu também sou. Então, quando se trata da salvação, a salvação está nas mãos do nosso Deus. Jó diz isso: ao Senhor pertence a salvação. Agora, quando se trata da forma como a vida vai se desenrolar, aí nós temos uma participação enorme nisso. Você poderia ser poupado de diversos dissabores da vida, você não foi. Por quê? Porque você não escutou, não obedeceu, não foi fiel ao Senhor. Por isso você chorou muito. Decisões erradas tomadas, decisões que comprometeram a sua caminhada, decisões que levaram você para certos lugares. Se eu mandasse levantar a mão aqui, quem aqui já chorou por decisões erradas? Todos nós tínhamos que levantar as duas mãos, os dois pés, ficar deitado no chão. Porque todos nós já tomamos decisões muito erradas. Aí Deus está dizendo: olha, eu tenho Elim e Mara. Ouçam a minha voz. Ouçam. Sejam atentos à minha palavra, que tem um lugar de descanso para vocês. Mas também Deus levou aquele povo a Elim para mostrar que a caminhada espiritual, ela não é sempre vivida no mesmo lugar, seja ele bom ou seja ele ruim. Deixa eu dizer a vocês que às vezes nós estamos em Mara, irmãos. Mas nós não podemos perder de vista que Deus tem um Elim para nós, um lugar de sossego, de descanso, de provisão. Terminando, agora sim. Uma coisa marcou a jornada de Israel no deserto. Que coisa foi essa, pastor? O cuidado de Deus com seu povo. 40 anos, a roupa não desgastou. Deus não deu roupa nova. Deus simplesmente, eu não sei como Deus fez esse processo nas fibras das roupas. Eu só sei que Deus trabalhou nas fibras das roupas do povo hebreu para que aquela roupa não desgastasse. 40 anos, a sandália não desgastou dos pés. 40 anos, Deus sustentou aquele povo, mandando maná. Quando o povo reclamou, mandou codornizes, tirou a água de rocha, transformou a água amarga em água doce. Não importa, o que importa é que durante 40 anos, Deus sustentou aquele povo. Deus cuidou daquele povo. E deixa eu terminar essa mensagem nessa manhã, dizendo que da mesma forma que Deus cuidou de Israel, Deus cuida de nós hoje, irmãos.
Deus cuida de nós hoje. Deus nos levará a Elim, lugar de descanso, lugar de fonte de águas, lugar de refrigério. Eu quero orar por você, você que está enfrentando aí essa pandemia com tanto temor no coração. E deixa eu lhe dizer, não se sinta culpado disso não. De vez, a gente vive preocupado mesmo. E quem tem filho, então, vive mais preocupado ainda. Ou coisa para dar preocupação na cabeça do homem é filho, rapaz. Esse negócio de filho não é fácil, sabe? Você que é pai e mãe sabe desse troço aí. Esses negócios crescem e fica pior. Você acha que vai melhorar? Não, piora. Piora, porque aí você fica preocupado, aí tem casamento, aí o meu, para piorar, está querendo morar fora no que vem, aí a minha esposa já está acordando de madrugada chorando com saudade do filho que não foi, veja bem isso. Você vê que a doideira é enorme. A mulher está sentindo saudade de um filho que não foi. Você vê que o negócio é de maluco. A gente fica preocupado mesmo, a gente fica preocupado com essa pandemia, fica preocupado com a nossa saúde, pastor tem que se preocupar com a saúde das ovelhas, é um desafio. Mas nós temos um Deus que tem cuidado de nós. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, quero te louvar, quero te engrandecer, quero te bendizer. Te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelo teu cuidado, te agradeço porque o Senhor tem sido fiel a nós, ainda que nós estejamos enfrentando esse momento tão difícil da história. Ó, meu Deus e meu Pai, que a fé possa ser renovada em nossos corações, que o ânimo seja renovado, a força, o vigor, que o Senhor possa estar nos sustentando a cada momento da nossa vida. Senhor amado, que nós sejamos renovados na certeza que existe um Elim, um lugar de refrigério para nós chegarmos e sermos cuidados por Deus, refrigerados pelo Senhor. Salmo 23 diz que o Senhor nos leva para junto das águas de descanso, para os pastos verdejantes. Muitas vezes nós precisamos desses pastos, Senhor, para renovar a nossa fé. Por isso, nesta manhã, ajuda-nos, Senhor. Ó Deus, revigora a nossa alma, cuida de todos nós. Eu coloco, Senhor, essa igreja, coloco, Senhor, meus amados amigos que aqui estão em tuas mãos. Cuida dos meus irmãos, Senhor, irmãos tão queridos, tão caros para nós, que o Senhor possa nos livrar, trazer livramento, trazer guarda, libertação. Eu coloco, Senhor, as nossas vidas em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, irmãos. Sou 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 irmãos.